Estamos de volta no Ação e Reação nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2017, dia de São Bartolomeu e dia também da infância. Muitas notícias, né? Hoje o clima sol na Baixada Santista, para você que está acompanhando o programa pelo www.tvcomsantos.com, né? Como meu amigo Mário Gil aqui, que mandou um abraço para os nossos convidados de hoje, lá de Portugal. Tem um dos nossos convidados que veio há pouco tempo de Portugal, daqui a pouco nós vamos apresentá-lo. E também para a dona Regina, e que está vendo o programa do Rio de Janeiro, né? A dona Dilma Rodrigues, mãe do meu amigo Nelson Rodrigues, que aniversariou essa semana, já comentei aqui, que também está vendo o programa aqui de Santos, né? Pelo canal 11 da NET, para Santos, para Grande, São Vicente, região. E também agora pelo Vivo Fibra, canal 8, a TV Com se expandindo também no sistema vivo de comunicação, através do Vivo Fibra, canal 8 também. Lembrando que o programa começa agora e tem a reprise às 10h30 da noite. E também lembrando que nós temos nossos dois telefones. Um telefone celular, que você pode passar um WhatsApp, que é o 997115545, né? Para quem está fora de Santos, colocar o 13. E para quem está com o Mário Gil, em Portugal, bebendo um vinho lá bacana, 5513-99711-5545, né? Também tem o telefone local, que é o 3225-6538, que você pode ligar, falar com uma das nossas funcionárias aqui, secretárias do atendimento, e elas vão até umas 5 para as 2, mais ou menos, 2 horas, vão passando aqui as críticas, sugestões e perguntas para os nossos dois convidados de hoje. O Brasil é o quarto do mundo em pornografia infantil. Quando é coisa ruim, nós estamos quase sempre na frente, o que é uma tristeza, né? Muitos casos, tivemos uma mãe que ficou em cima do filho, parabéns para a mãe, viu uma comunicação no Facebook e tal, e foi atrás e o delegado fez um flagrante lá e pegou o pedófilo, né? Vai ser, de uma certa maneira, foi encaminhado à justiça. E também, na semana passada, uma mãe que viu um motorista de Uber, né, o motorista de aplicativo, nada contra o Uber, nem os aplicativos, nem o táxi, mas foi um motorista de um aplicativo que estava, de uma certa maneira, cantando o filho dela, tudo, e ela viu aquilo lá, também foi na delegacia, deu queixa, e os nossos policiais civis foram lá e enquadraram no momento do encontro, né? E aí vai na casa da pessoa, tem fotos em computador, e não sei o que, já não pode ter foto de crianças, assim, peladas, pornografia infantil é crime, então já cada já sai enquadrado, né? Temos os restos do navio também, perto do Canal 5, está uma curiosidade, né? Um navio que está encalhado no Canal 5, e que, quer dizer, já foi encalhado há muito tempo, e agora com a maré baixa, ele está aparecendo os restos do navio. Segundo o José Carlos Silvares, jornalista, também trabalhou muito tempo no Grupo A Tribuna, esse navio é o navio Glória, que encalhou no século passado, antes de ser construído o Canal 5. Então a prefeitura já, sabiamente, já cercou todo o local para que ninguém se machuque, mas você pode ir lá, bater uma fotografia, aproveitar para tomar um solzinho, que faz bem, né? Usa o protetor solar, mas o sol faz bem para a saúde. Se for antes das 10 horas, depois das 4 da tarde, melhor ainda, né? Falta de verba gera crise nas Forças Armadas. Diz que só existe verba até outubro para as Forças Armadas, cortando hora extra e cortando trabalhos de alguns militares. É uma questão complicada essa também. Atentado ao vereador José Eduardo Filho, o Dora, do DEM, né, lá em São Vicente. Ele que é médico, tem uma clínica, o pai dele também, Zé Eduardo, é uma pessoa muito querida lá em São Vicente, 77 anos, ex-vereador, médico também. Dois rapazes de moto entraram com capacete dentro do local, e ele estava no banheiro. Quando ele saiu do banheiro, tomou 5 tiros, mas graças a Deus passa bem, né? E a polícia está tentando descobrir aí se já sabe mais ou menos quem emprestou a moto. Já sabe quem emprestou a moto, já é um caminho, porque pelas imagens já pegaram a placa. Então já sabe quem, acho que é uma menina que emprestou a moto. E agora vai, questão de dias aí, nós vamos, de uma certa maneira, saber quem são esses bandidos aí, que eles sejam enjaulados o mais rápido possível, né? Lancha naufraga em Salvador. A semana passada foi no Chuí, agora em Salvador. Mais de 20 mortos, né? Na Baía de Todos os Santos, uma lancha, que semana que vem teve problema no Chuí, não tinha licença, não tinha nada. E também em Salvador, estão vendo aí se tem licença e tal, mas muitas mortes aí por esse acidente, com a lancha com 100 pessoas naquele lindo local que é a Baía de Todos os Santos da Bahia, né? E a gente que sempre tem uma relação boa com o baiano, né, que sempre é um povo muito alegre e tal, mas infelizmente esse acidente por lá. Para fazer o programa hoje, nós estamos
o Dr. Nível Veloso, que é proprietário da Academia UP, né? E também o Nelson Rodrigues, ecologista e também comentarista do nosso programa. Como hoje é dia 24, eu vou começar pela direita, né? Então, eu queria apresentar o Nelson Rodrigues, parabenizá-lo pelo aniversário essa semana, e já mandei um abraço para sua mãe, que você seja muito feliz e que muitos anos a gente possa estar do lado do seu convívio aqui. Obrigado, é uma satisfação sempre renovada estar aqui dividindo essa bancada com você, Filete, com o Nível Veloso também, é um prazer enorme estar podendo aqui fazer esse programa junto e agradeço aí as deferências que me fizeram aí ao longo da semana e queria aproveitar rapidamente, mandar um abraço para duas telespectadoras suas. Primeiro, a primeira dama da minha vida, que é a minha mãe, né? Dona Dilma, não é a Dilma Rousseff, não. Não, é a Dilma Rodrigues. Pelo amor de Deus, é a Dilma Rodrigues, que está acompanhando o programa, junto com a sua amiga a Marlene Gomes, que veio de Minas Gerais e está prestigiando o nosso programa hoje. E vamos então dar seguimento aí ao nosso debate. A Marlene Gomes que está contente, ela assim como o Nelson está de azul, ele é cruzeirense, né? E o Cruzeiro ontem que ganhou nos pênaltis do badalado time do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho badalado, o Renato Gaúcho, mas que não aguentou o Grêmio e agora quando voltar brasileiro já é tarde. Então o Grêmio que disputa agora o Brasileiro, a Libertadores junto com o Santos, né? E segue o Cruzeiro, né, de Minas Gerais, que é uma vitória bonita ontem nos pênaltis, né, difícil, mas uma vitória suada lá nos pênaltis, com grande participação dos goleiros, né, tanto dos goleiros do Grêmio como o goleiro do Cruzeiro, e o Flamengo do Eric Faria, né, o time do Eric Faria, venceu o Botafogo, né, venceu o Botafogo também no Rio de Janeiro. Então Flamengo e Cruzeiro são os finalistas aí da Copa do Brasil. Doutor Nível, o doutor Nível é empresário, professor universitário. Tem até um ditado que o doutor Nível não dá aula, ele dá um show, isso diz pelos alunos. O professor Nível não dá aula, ele dá um show. Também proprietário das Academias UP na Baixada e comentarista aqui do Ação e Reação. Tudo bem? Tudo bem, Filete, boa tarde. É um prazer novamente estar com vocês aqui. E hoje, principalmente, com a companhia do Nelson, já aproveitando, parabenizando pelo seu dia, pelo seu aniversário. E vamos conversar sobre os assuntos pertinentes à atualidade, né? Doutor Nível, preocupa? Quarto no mundo na pornografia infantil, Brasil? Preocupa e muito. E eu atribuo isso, Filete, pelo fato, nós estamos num mundo globalizado, onde as coisas estão muito próximas, muito perto da gente aqui. Por outro lado, a internet, por exemplo, todo o sistema de virtuais, acabam tomando muito tempo, por exemplo, das crianças. Então, eu acredito que, por exemplo, os pais tinham que se aproximar um pouco mais das crianças. Eu não vou falar que no antigamente era tudo mais interessante, era tudo melhor, não é isso que eu digo, não. Mas, por exemplo, era interessante que nós, em casa, com a família, se reunia, participava de um almoço, de um jantar, todos reunidos, e hoje a dificuldade é muito grande desse compartilhamento familiar. Então, eu atribuo esse quarto lugar do Brasil aí, eu atribuo muito também à falta de atenção, principalmente dos pais, no que diz respeito ao que as crianças fazem nesses horários. Se você deixar uma criança hoje, fica grande parte do dia com um assunto de tecnologia. Eu acho que isso é preocupante. Você mesmo falou, Filete, no início aí, que uma mãe acabou num ato interessante, participando de uma conversa com os pedófilos, com seu filho, e acabou atuando intensamente, momentaneamente, e resolvendo um problema. Então eu peço que os pais utilizem mais esse tempo para poder olhar um pouco mais os seus filhos, as crianças que existem, e para participar um pouco mais, né? Porque é difícil, você dá um equipamento com essa altíssima tecnologia que nós temos, com essas mídias de hoje, a criança fica o dia todo, se deixar, fica o dia todo. E é muito volúvel, né? É muito volúvel essa interação. Nelson, essa questão da pedofilia, quarto lugar, 2 casos na região. Uma mãe que viu através do Facebook da filha e um pai que ficou em cima de que um motorista de um aplicativo, né, estava marcando um encontro com seu filho e ele viu que as notas tinham cunho sexual. Olha, Filete, Nível e telespectador, todos nós que somos pais, né, e entendemos que a família é o alicerce da sociedade, a gente vê isso com muita tristeza e preocupação,
mas é um tema que a gente nunca pode fugir do debate. E eu vou até ampliar um pouquinho mais essa questão, dando um enfoque mais internacional para isso, porque eu acho que a gente tem que trazer reflexão, não só local, do ponto de vista nacional, mas saber o que anda acontecendo hoje no mundo, porque, como foi colocado muito bem pelo Nível, hoje o mundo ele está internacionalizado em função da internet, né, dos meios de comunicação rápidos, em que a gente consegue hoje fazer um programa aqui, está sendo visto em Portugal, em outros países, em outros estados do Brasil, de forma simultânea, com a maior naturalidade do mundo. O que é bom isso, né? Tem um lado bom e o lado ruim de tudo, depende de como o ser humano utiliza esses meios, né? E nós temos uma preocupação muito grande, porque assim, quando a gente fala de direitos humanos, à primeira vista, me parece uma coisa óbvia, né? Temos que realmente defender o ser humano de todas as mazelas aí que acontecem no mundo, né? Mas, infelizmente, sempre tem alguns seres humanos que desviam o tema direitos humanos para outros fins, outros caminhos, que não são aqueles desejados pela família. Eu digo família, aquela que é o alicerce da sociedade em qualquer país do mundo, né? Não só aqui. Então existe, infelizmente, em certos setores do chamado direitos humanos, advindo da ONU, né, que apregoa uma série de medidas no trato da criança e do adolescente, que está, Nível e Filete, telespectador, trazendo um processo de destruição da família. Porque quando a ONU e alguns setores da ONU de meio ambiente preconiza que a sexualização das crianças na escola é necessário, quando você vê publicações e até medidas como a ex-presidente Dilma tomou iniciativa de viabilizar todo um material didático, fazendo com que aflore nas crianças prematuramente a sexualidade, nós estamos aí vivendo tempos muito negros, porque todos nós sabemos que, pelo menos de maneira geral, o cérebro humano ele tem uma maturação por volta dos 20 anos de idade. Uma criança, desde que nasce até por volta dos 12 anos, não tem a necessidade nenhuma de você fazer uma campanha sistemática para sexualizar a sua vida. E isso está sendo, e estava de uma forma mais enfática no governo anterior, com o apoio de setores internacionais ligados à ONU. Porque as infiltrações do mal existem em qualquer lugar. Então, para mim não me alongar tanto nessa questão, eu vejo com muita preocupação e hoje em dia, como o Nível falou e falou muito bem, é muito, mas muito mesmo importante que os pais estejam ao lado das crianças no computador, o tempo todo, inclusive acompanhando o que faz na escola, porque quando sai da proteção da família, nem na escola ela está mais segura. Então, hoje o pai e a mãe têm um papel fundamental na vida da criança. Eu acho que a educação sexual deve ser parte, né? Não é que o pai vai ensinar o filho a fazer sexo, não. Mas tem que ensinar a respeitar o próprio corpo, saber que ninguém pode invadir esses limites e tal. E o Nelson falou uma coisa muito importante, assim como o Nível, ficar de olho no computador. Hoje tem backup de computação, por exemplo. Hoje o filho está num lugar, a mãe pode seguir através do celular, né? Se quer ter é só você ter 2 iPhones ou 2 celulares compatíveis, você consegue saber a localização do seu filho, né? Então, se ele fala que está no Gonzaga e está na General Câmara, ele está em outro lugar, não está no Gonzaga. Então, se ele fala que vai sair com os amigos e está na ponta da praia, dentro de um carro, está fazendo o quê dentro de um carro, né? Então, esses são fatores que, e como esses 2 pais vigilantes, né, e probos conseguiram pegar esses 2 malfeitores aí, esses 2 pedófilos, né? Não é isso? Isso sem dúvida nenhuma. Sim. Bom, os food trucks,
que estão comuns em São Paulo querem ir para Cubatão, vir para a Baixada Santista, o que causa muita reclamação dos comerciantes, né? Alguns alegam falta de higiene, outros alegam que os impostos são menores, né? Então, realmente, chegaram até a comentar que na época que Santos tinha os trailers, era uma sujeira, depois construíram esses locais bem melhores agora. Quiosques, né? Os quiosques, desculpa, bem melhores agora, que ficaram mais ajeitados para a cidade e tal. Mas os food trucks, que são uma realidade de São Paulo, querem entrar em Cubatão e na região da Baixada Santista. Queria saber a sua opinião, Nível, sobre essa questão dos food trucks aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão entrar, Filete. É mais ou menos muito semelhante ao Uber, muito semelhante. O mercado é aberto, o mercado é extremamente competitivo. O que me chama a atenção seria uma fiscalização muito mais voltada pela higienização do processo. Agora, a abertura desse mercado, sendo extremamente saudável, tendo essa fiscalização, os impostos sendo pagos normalmente, para evitar que você venha com essas vans, com esses trem, e acontece o seguinte, o comércio vai ficar extremamente aborrecido, porque paga os seus impostos, tem um monte, diga de passagem, aproveitar em aspa aqui, vamos fazer um parênteses aqui, falar em impostos, que dificuldade para nós no Brasil, impostos, né? Que dificuldade para as pessoas que têm empresas. Então o pessoal hoje foge com um monte de alternativas. Eu quero crer que isso aqui vai chegar na região. Em São Paulo já temos bastante mesmo. Na Europa nós temos isso, mas de uma forma bem saudável, de uma forma bem interessante. Você entra num aparelho desse aqui, você se sente bem, você se alimenta bem, você tem uma higienização, você tem um atendimento maravilhoso. Só tem os locais próprios também, não é perto no impacto do comércio. Você não vai ver, por exemplo, na Champs-Élysées, não vai ver, você não vai ver isso lá, né? E nas Jambras também. Depois eu vou fazer um comentário a esse respeito. Nós vamos chegar lá. Então, você não vai ver lá. Você vai ver numa região um pouco mais afastada, para desenvolver o comércio local, não é isso? Pega numa região que tem mais a parte de vestuário, né? Uma região, daí você põe isso aqui. Não põe não perde praça de alimentação que vai impactar com o comerciante dali, né? Você não vai pôr na porta do shopping, né? Porque isso, exatamente. Você vai pôr lá na Praça das Bandeiras. Aí você vai impactar toda a praça de alimentação dos 3 shoppings que tem ali, né? Fora os outros restaurantes que tem no Gonzaga, tudo, não é isso? Sem dúvida, mas normalmente quando acontece um evento como esse, uma novidade como essa aí, as pessoas ficam preocupadas, mas não tem como se preocupar, não tem como se preocupar. O importante é limitar os locais, tratar bem dos impostos, fazer uma higienização maravilhosa, ver o atendimento, ver o que se agrega para a sociedade, não é isso, Filete? O restante, nós temos que mais desenvolver coisas, vamos criar, vamos inovar. Nelson, tua opinião sobre esses novos modais que estão vindo para a Baixada? Olha, nós brasileiros, desculpe, temos algumas características interessantes, né? Até uma vez eu lembrei muito do Filete, quando eu estava indo pelo Canal 3, eu vi uma faixa lá, Run Dogs, né? Eu li aquilo, falei, Run Dogs, puxa vida, né? Não era mais fácil escrever corrida de cachorro? Não, mas parece que Run Dogs é uma coisa mais bonita, mais charmosa e tal, diferente, né? Mas, dá para cobrar mais caro? Então, dá até para cobrar mais caro, porque é Run Dogs, então tudo bem, né? Falei, pô, tá certo. Agora vemos aí food trucks, né? Falei, pô, que interessante, né? Food trucks. Nós temos esse problema no Brasil, né? Eu acho o seguinte, aqui em Santos, que é a cidade que eu vivo, desde que nasci, em momentos que a gente sai da cidade e tal, vai para outros lugares, mas aqui em Santos, vou falar de Santos, o food trucks já existe há muito tempo, não tem novidade nenhuma. Qualquer santista que, vamos fazer o seguinte, quando os bares fecham, tal, meia-noite e tal, dá uma passeada pela praia. Você vai ter ali um furgãozinho vendendo hot dog, hambúrguer, etc. Ali no Boqueirão. Em frente ao Moby Dick. Em frente ao Moby Dick, exatamente. O Boqueirão ali em frente ao Moby Dick. Fazer uma propaganda aqui do Moby Dick. gratuita. Depois você dá uma cortesia lá pro Nelsinho lá, entendeu? Dá pra Domingueira lá. Então, sem contar que, como você falou, aquele chamado CPE, o Centro de... como é que era o nome? Antigamente chamava lá CPE. Centro de Paquera. De Paquera.
que era o pessoal que ia nos bailes. Começou com os tal. rádios, né? Começou com aquele o PABX, que as pessoas ficavam lá fazendo rádio amador, aquele que é rádio. em frente à igreja do Embaré, né? Que tinha aqueles trailers ali que vendiam e tal. Aquilo é um... Antes dos quiosques, né, Nelson? Eram trailers. Antes eram trailers. Eram food trucks, tá certo? Eram food trucks. Mas alguém falou assim, poxa, lá nos Estados Unidos, na Europa, tem food trucks, então eu vou trazer o food trucks aqui para o Brasil. Né? É que no caso ele vai embora, né? Porque é um carro, ele pega e vai embora. Sim, do outro é sim. estático, mas é a mesma coisa, né? Não, um tem direção e roda, o outro não tem, né? Ali no CPE, em frente à igreja do Embaré, eram fixos, né? Fixos. Que em Santos, não sei, em outras cidades, tem muito comércio que é, como é que se diz? Móvel, mas na verdade fica ali 24 horas parado, né? Exatamente. Eu sei. É um ambulante que já deixa o carrinho lá, né? É um ambulante fixo, uma inovação aqui na cidade, não sei, um ambulante fixo. E aí o que acontece? Isso é muito antigo aqui, de uma maneira geral. Então não vejo nada de errado, desde que algumas premissas aí, como impostos, fiscalização, que foi colocado. Eu acho que toda competição é bem-vinda, porque quem ganha é o cidadão, é o contribuinte, pela qualidade do serviço. Sem dúvida. Porque quem estiver ali do lado e fazendo um mau serviço, não fica, né? Então eu vejo que tudo que existe na sociedade brasileira e mundial, o objetivo é a qualidade de vida do cidadão. Por isso tudo aquilo que acaba estatizando, tudo aquilo que acaba não dando condições de você ter uma escolha pela qualidade, prejudica o cidadão. Isso em qualquer lugar do mundo. Então eu vejo com bons olhos. Perfeito. Nós já temos umas fotos aqui do navio, parece que é o navio Glória, né? Que o José Carlos Silvares, que é um historiador aí, o navio Glória que está na praia entre o Canal 5, na região do Canal 5, ali perto do Canal 5, né? Então esse navio que tinha de 50, 60 metros, que no século passado veio a encalhar em águas santistas, né? Então tá aí, né? A prefeitura já fez o cerco aí porque baixou mais o nível do mar, já fez o cerco para ninguém se machucar, muitas pessoas batendo fotografias, tal, porque é uma coisa interessante, né? O navio Glória. O Brasil é um país tão bom, né? Que nós não temos grandes problemas assim de tufões e tal. Em Hong Kong teve um tufão, né? Eu tenho algumas imagens para passar, mostrando que os políticos têm que melhorar bastante. Nós temos que votar bem no Brasil, porque nosso país é um país que tem uma agricultura boa. Nossa. Esse é um tufão que teve lá em Hong Kong. Olha aqui, olha lá. Olha o tufão. Tufão. Olha as pessoas como são jogadas, né? Isso foi essa semana, tá, gente? Esse é um hotel de Hong Kong. Pessoal ali, tufão, pessoal limpando ali do mesmo jeito, tal, né? Daqui a pouco quebra um vidro aí. Ainda bem que não tinha ninguém naquela porta lá, né? Nossa. E depois, ó, esse aí ele tá tentando segurar o carrinho dele, que é o ganha-pão dele, ó. O carro virou em cima dele, né? Nossa. E aqui o rapaz está fotografando ali, tal, essas portas aí devem serem bem resistentes, né? Tem um rapaz ali tranquilo, não está com medo de quebrar um vidro, nada ali perto dele. Tá ali, quer dizer, você vê aí um país desse com tantos problemas, daqui a um mês está tudo resolvido, né? Cai ponte de 500 metros, eles arrumam. Para a gente construir uma ponte aqui, um túnel, é uma briga. E eles fazem tudo isso, né? Quer dizer, foi muita educação, muita cultura, muito trabalho de base. Mas você vê, o Brasil não tem nada disso, uma agricultura próspera, que é o que segura o país, a agricultura, sem dúvida nenhuma, né? Você vai no Porto de Santos, é soja, laranja e tal. E realmente, você vê, é um país igual à China, com todos esses problemas, e consegue, de uma certa maneira, prosperar, né? Se vale a pena, Filete, fazer um comentário um pouco irônico. Esse tufão, ao meu ver, assim, com tanta intensidade que eu vi aqui, seria muito interessante que passasse em alguns setores de Brasília. Quem sabe pudesse levar alguma coisa de mal que existe lá nesse momento aqui, né? Por outro lado, de prazo, que você fez um comentário, Filete, ontem nós tivemos um problema em São Paulo, não sei bem perto da região, perto de Anchieta, abriu uma cratera ali que uma empresa estava colocando dutos de fibra ótica e acabou furando uma adutora da Sabesp. Houve um vazamento enorme, inundou as ruas lá, isso foi ontem. Aonde? Em São Paulo, perto da Anchieta ali, mais ou menos por ali. Aí o pessoal perguntou qual seria o prazo para a Sabesp consertar aquela adutora ali. A pessoa falou assim, isso talvez vai de 10 a 15 dias. Me impressionou, que era um buraco, uma cratera assim de mais ou menos 5 metros, 10 metros quadrados, por exemplo. O cara falou em
de 10 a 15 dias. Impressionante o prazo que o cara deu. De 10 a 15 dias para consertar uma tubulação da Sabesp, de água. No Japão, não sei se você se recorda. Eu vi esse vídeo. Você que é da área aí, uma semana. Putz, o cara fez um estrago tremendo na cidade lá, numa ponte. Viu a ponte do... Aquele terremoto que teve. Fez o estrago numa rua, afundou a rua toda com cabo de telefone celular, com cabo, com gás, com tudo, afundou a rua toda. Fez um buraco, cabia um ônibus no buraco. Foi uma tragédia no Japão. Em uma semana os caras colocaram maravilhosamente tudo em dia. Aqui um buraquinho de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados. O cara falou de 10 a 15 dias. Era um buraco que cabia um ônibus. Eles refizeram toda a tubulação, puseram etapa por etapa, todas as companhias trabalhando ao mesmo tempo. Uma semana estava pronto, Nelson. É que o dia lá, Filete, o dia no Japão, o dia tem 25 horas. Certo. Aqui no Brasil tem 8 horas. O pessoal só trabalha 8 horas. E tem quem não trabalha 6 horas. Há quem diga desse partido que nós tivemos agora recentemente no comando do Brasil, chegou uma época que eles queriam que trabalhasse apenas 4 horas, que era para gerar mais emprego. Absurda a ideia, né? Absurdo. Mas o Japão é um país que eu amo de paixão, amo muito, muito, é um exemplo. Lá o dia tem 25 horas, Filete. Lá o pessoal trabalha 25 horas por dia. Tiveram greves, guerra, sofreram, né? Se você me permitir mais uma vez, Filete, greve no Japão é muito interessante, que eu vivi, viu, Nelson? Eu vivi esse clima de greve aqui no Brasil, aqui, principalmente na área de Cubatão aqui. Vivi intensamente esse clima de greve. E nós tínhamos uma referência com o Japão. Greve no Japão, a pessoa não faz greve contra a empresa, contra os equipamentos da empresa. A pessoa faz greve contra os diretores da empresa, por exemplo. Eles colocam uma faixa preta no braço, por exemplo, mas continuam trabalhando. É uma greve extremamente saudável. Sim. Porque a empresa para eles é tudo, Filete. A empresa para eles é a sobrevivência deles. Então a greve não é para a empresa física, sobre os ativos da empresa, mas sim contra a diretoria de uma empresa. Aqui no Brasil não, você faz greve, Filete. O pessoal destrói os equipamentos, bate em todo mundo. Para o equipamento que não pode parar. Tudo. Depois de uma semana acaba a greve, as mesmas pessoas que fizeram a greve voltam para a empresa, toda destruída. Problema. E além da empresa, quando quebram o patrimônio público. Exatamente. Também, porque Pior parece ainda. que ele tem uma dificuldade de entendimento de que o patrimônio público pertence a todos. E, portanto, você que está quebrando vai pagar por isso também, como toda a sociedade. Com certeza. Bom, a Lucimere fez uma pergunta antes do seu Vicente, só que a pergunta era um pouco extensa, mas muito importante, né? E nós vamos fazer essa primeira pergunta que chegou fora dos WhatsApp, né? Deixa aí os telefones da nossa redação aqui, para você que quiser ligar agora no intervalo, ou para o WhatsApp 997 11 5545. Você liga para cá, ou manda um WhatsApp para que a gente possa responder aí as suas dúvidas, fazer pergunta para o Nelson ou para o Dr. Niva aqui nesse programa. O telefone 3225-6538, telefone novo aí local, que você pode ligar, mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica para o programa. É muito rápido o intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação hoje, dia 24 de agosto de 2017, dia de São Bartolomeu e dia da infância. Hoje com os comentaristas Nelson Rodrigues e também meu amigo, professor Nívio Veloso. Tudo bem? Bom, temos várias perguntas aqui. Vamos falar da pergunta da Lucimeire de São Vicente. É a primeira vez que assisto o programa, isso foi ontem, né? Ela ligou aqui no 3225-6538. Nosso problema maior é o povo que paga tudo que os polícias de Brasília fazem de errado. A gente paga muita grana para os polícias de Brasília. Fora a roubalheira, estamos de saco cheio, está um caos total. Pagamos impostos altos, encargos, não temos retorno nenhum, temos que pagar segurança, educação, saúde. A gente para em um semáforo, bandido bate no carro e rouba o seu carro. Não tem delegacias abertas à noite. O povo está revoltado. A solução é a gente anunciar que quem presta e quem não presta. Está falando do Bolsas Famílias, que ela trabalha muito tempo e recebe um salário pequeno. O senador não vê isso, só favorece os bandidos. Eu não tenho coragem mais de sair na rua, pois tem muito assaltante. E nós temos que melhorar o Brasil em tudo. É a Lucimeire de São Vicente. É que nós estamos discutindo ontem sobre a segurança, que as pessoas estão saindo menos na rua, que as pessoas estão tomando mais cuidado, que essa falta de delegacias, que, por exemplo, hoje mesmo, Peruíbe, o Ministério Público está colocando uma ação contra o governo do Estado, porque não tem a delegacia de Peruíbe, fechou. E aqui na região também muita gente reclamando que, embora a Polícia Civil tem esforço, tem muita gente que faz bons serviços, mas está faltando efetivo. Se você tiver um problema à noite na Zona Noroeste ou na ponta da praia, você tem que ir lá para o centro da cidade. E às vezes, conforme um comentarista comentou ontem, o Marcos Alonso, oftalmologista, você chega na delegacia lá, tem um
a polícia militar com um bandido algemado. Tem outro lá que brigou com a mulher. Você tem 4, 5 na tua frente. Para um delegado apenas e um escrivão. Você pega e vai embora. Então, há subnotificações na região, né? O que pode ser perigoso, porque a Polícia Civil, que é investigativa, quando ela tem o numerário correto, ela faz investigações sobre o que está acontecendo na região, né? E se você não dá um numerário para ela e começa a fechar postos de atendimento ao público, de investigação, realmente as investigações ficam com muita defasagem, né, Tonível? Eu vejo também dessa seguinte forma, o Filete. Segurança é um problema aqui em Santos, na nossa região. Nós temos que entender o seguinte, até alguns anos atrás nós tínhamos uma certa população, tinha 300 mil, sei lá. Hoje nós estamos próximos dos 500 mil habitantes aqui em Santos. Aqui. Evidentemente, os recursos continuam os mesmos. Pô. Às vezes até o contrário, algumas delegacias acabam fechando. Fecharam à noite, né? Fecham à noite, e o que você falou é extremamente importante. Isso foi reportagem de tudo que é jornal, sites aí, né? Eu tive um caso comigo, Filete, na entrada ali de Praia Grande, ô Nelson, onde eu fui assaltado por 2 garotinhos aí no carro. À noite ou de dia? De dia, um domingo, 10 horas da manhã, um baita sol. Estava indo para outra academia lá? Estava indo para outra academia e fui na entrada da Imigrante ali, Mascarenha de Moraes, o nome da rua. Mascarenha de Moraes. Você foi para o São Vicente, então? Fui para o São Vicente, pela linha amarela, entrei ali, Mascarenha de Moraes, aí você pega a Imigrante e sai na Praia Grande. 10 horas da manhã de um domingo, baita sol. 2 garotos, para mim era um garoto, com um revólver na mão, e pediram tudo que tinha dentro do carro, e uma fila atrás de mim, 10 horas da manhã, sol. E ainda pegaram alguma coisa, quando o carro saíram de bicicleta ao contrário, ainda saí do carro para tentar ir atrás deles, o pessoal, não faça isso, aqui diariamente acontece, você vai entrar em algumas ruas aí que vai ser até pior ainda, é melhor deixar. Bom, peguei um pessoal da Polícia Rodoviária que estava ali perto da Imigrante, falou, nós não podemos fazer nada, isso aí você tem que ir na Polícia Civil, fazer um BO, fui na delegacia de São Vicente, aí encontrei o que você acabou de falar, pessoas algemadas, uma fila para ser atendida, fiquei umas 4 horas lá para preencher um boletim, e depois nós vamos chamar você para fazer o reconhecimento numa outra delegacia, que foram encontradas 2 pessoas, quem sabe são os mesmos, depois de 5 horas. A coisa é cansativa, acaba você apenas... O pessoal fala, tem que fazer um BO para um problema estatístico. Foi legal, porque você é prevenção da área, né? Exatamente, para fazer uma prevenção, eu concordo com isso, legal, mas o atendimento é muito ruim. A tecnologia dessas delegacias, Filete, você tem que um dia fazer uma visita noturna numa delegacia dessa. É muito ruim, sabe? Eu tenho vários amigos delegados, investigadores, eles comentam. E eles não têm, são recursos que eles não têm. Então eles têm a vontade, existe vontade. Tem polícia em Santos? Eu acho que tem, Nelson, acho que tem. Está defasado, mas tem muita gente boa, né? Mas tem muita gente boa e eles são as pessoas que atendem bem a gente. Mas falta recurso técnico mesmo, sabe? Falta recurso de atendimento. Hoje as pessoas não vão numa delegacia porque certamente vão ser mal atendidas. Isso já está caracterizado, sabe? Então a pessoa às vezes evita de fazer... Às vezes o funcionário até atende bem, mas está sobrecarregado, acaba, né? Não é maldade das pessoas, não é porque o cara chega lá e você é mal atendido. Negativo. Ele não tem recursos. Tem uma pessoa lá, um escrivão para te atender um monte... Fica difícil, fica muito difícil. Essa questão aí nos jornais de hoje noticia que Peruíbe está sem delegacia, né, Nelson? E as pessoas têm reclamado muito aqui no programa, tem até perguntas sobre isso, sobre a questão de fechamento de delegacias à noite, né? Porque o policial está lá trabalhando, tudo, mas se você concentra tudo, vamos supor, aqui em Santos, em São Francisco, o coitado daquele delegado, daquele policial, aquela noite, pegar um fim de semana, é complicado. Se pegar a polícia militar com flagrante, acabou, né? Demora 3, 4 horas para você fazer tudo direitinho, fica todo mundo esperando. Então, realmente é complicado, né? Olha, acho que essa questão é outra que nós brasileiros estamos realmente passando por um momento muito difícil e enquanto as pessoas não entenderem que é necessário a cada processo eletivo, né, a cada eleição, você fazer uma triagem daquilo que presta e do que não presta, a gente vai continuar correndo atrás, como diz o ditado antigo, do próprio rabo. Porque todo problema que a gente tem no país, e o Filete falou no início do programa, que temos um país maravilhoso. Se temos um país maravilhoso, por que nós temos tantos problemas? Qual é a origem desses problemas? A origem desses problemas é a má gestão, nível Filete telespectador. A gente teve aí
e eu não preciso falar sobre isso, eu só preciso fazer uma colocação rápida, um governo que gerou 25 milhões de desempregados, porque agora que o IBGE, né, não é mais monitorado, né, que agora que ele pode trabalhar com mais folga e tal, os índices reais estão aparecendo, né, que antes eram maquiados. Então, quando você tem uma má gestão e gera 25 milhões de pessoas, porque todo ano, não esqueça, e o professor aqui é testemunha disso, todo ano tem milhões de brasileiros saindo do último ano da universidade querendo um emprego. Se você somar esses milhões com aqueles que perderam, com aqueles que já viviam de bico, que não tinham condição de uma colocação, nem de investir numa qualificação profissional, se você somar tudo isso, não se engane, não é 14 milhões não, isso é propaganda falsa. Tem por volta de 25 milhões numa situação ruim nesse país. E muitos, infelizmente, ingressam no crime, porque é a única saída de sobrevivência, né? Não estou justificando o crime, estou falando os fatos, né? E dessa forma, a Lucimeire de São Vicente está correta, mas só que está correta, mas cada um de nós tem que aprender a votar corretamente, porque não adianta identificar os marginais que tomam atitudes contra a nação brasileira e continuar colocando eles no poder. Esse é o grande problema nosso. A cultura do Brasil é a lei do Gerson. Muita gente quer levar vantagem de tudo. A Jacirema, obrigado Jacirema, participando todo dia aqui. O professor Cavalcante fala parabéns, o professor de Educação Física, personal trainer, parabéns o Nível e o Nelson, fala que é amigo do Nelsinho, o professor Cavalcante. Ah, sim. E que fala para o Nível que quer trabalhar nas suas academias. E como conseguir controlar a criança em tempo integral. Como fazermos isso com segurança? É a pergunta do professor Cavalcante, personal trainer, que elogiou a Academia Zamp, quer trabalhar lá. Manda um currículo aqui que eu mando para o professor Nível aqui. É isso aí, professor. Precisa mandar um currículo aí, sabe que pessoas com habilidade, com capacidade, sempre tem um lugar. O professor Cavalcante é bom, ele começou com a Academia do Santa Cecília, ele que abriu a Academia do Santa Cecília, depois ele foi morar um tempo no Nordeste, tem cursos aí de funcional, muitos cursos, bacana ele. Mas ele fez uma outra colocação aí, Filete? Ele fez a colocação de como a gente pode cuidar de uma criança em tempo integral, como falou o Nelson, como fazer isso com segurança. Então, não é os pais... Está pensando em ter um filho, ele está precisando ter um filho agora, o Cavalcante já quer se prevenir, né? Não fico preocupado não, é interessante ter um filho que é muito bom. Eu tenho 2, são maravilhosos, eu tenho um baita orgulho dos 2. Meu amigo Arthur. O Arthur e o Fabrício. E o Fabrício, que é cirurgião plástico lá em São Paulo. O Fabrício, que foi idealizador das academias UP. E o nosso amigo que formou na GV, né? O Arthur, que é o gerente, o homem que fica tomando conta e com a família. Mas quem teve a ideia inicial foi o Fabrício, que é cirurgião plástico conceituado em São Paulo. E ele falou, vamos fazer um tratamento integral para a saúde, não é isso? Então, professor, em relação ao tempo integral das crianças, quando eu me referi que para os pais ter maior preocupação em ficar olhando melhor a seus filhos, eu não estou falando para os pais serem polícias, não é isso. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que é um processo de educação. O processo, você tem que olhar a sua criança, mas em primeiro lugar está a educação dos mesmos. Se você tem um processo de educação saudável com eles vão entender o que você está falando, não precisa dar uma de polícia em cima da criança, nem bater nas crianças por esse motivo, não. Você vai estar de castigo 2 horas por dia, você agora não vai ver no computador porque está de castigo. Não é por aí. Não é por aí que você vai sanar o problema. O problema está um pouquinho antes, está no processo de educação. Mostre para a criança os porquê, mostre para a criança quais são os perigos, mas de uma forma que eles possam acreditar no que você está falando, como um amigo, não é dando porrada, ou dando uma de polícia, ou fazendo alguns castigos para a criança, que você vai resolver. Não vai, muito pelo contrário. A criança vai ficar até mais arredia com você. Então o processo é um pouquinho anteriormente. Primeiro, o processo de educação. E sempre, mesmo educando, sempre tem que estar olhando, sem dúvida nenhuma. Educando, olhando. Nelson, essa questão aí da vigilância, né? Eu falei, o doutor Nível deu essa questão que não adianta bater, brigar, a questão de você ficar com amor educando. Eu também falei que hoje em dia tem celulares, lógico que nem todo mundo tem um celular desse tipo, mas você pode, de uma certa maneira, configurar e você sabe onde o seu filho está indo, tal. Você vai seguindo ele, já é uma ajuda também, para quem tem esses aparelhos mais modernos, né?
Um abraço aí para o professor Cavalcante, né, abrilhantando aí com a sua participação no nosso programa. Eu concordo com o Nível sobre isso. Eu acho que eu também tenho essa política, nunca bati em filho, nunca. Sempre foi conversa, diálogo e olho no olho, que é isso que funciona, e dando exemplos, né? E mostrando o que é correto, o que não é, tá certo? Através de exemplos você consegue estabelecer o quê? Um parâmetro do que é correto, do que é incorreto, o que pode ocasionar se fizer isso ou se fizer aquilo, qual é a melhor solução. O diálogo, né, é fundamental no processo educacional. Agora, eu sempre enfatizo o seguinte: educação é na família, é em casa. Na escola é conhecimento. Nenhum pai e uma mãe pode transferir ou trem aos professores a educação dos seus próprios filhos, né? Não é passar cheque em branco. Ele vai lá para aprender português, matemática, geografia, ciências, né? A educação é dentro de casa. Bom, mandar um abraço para o Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura adjunto de São Vicente, que está vendo o programa, o Emerson Schoube, o professor Cavalcante também já participou, Marcelo Prado, Nicolau Bey, presidente do CDL Santos, Gonzaga, para o Marcelo Teixeira também está vendo nosso programa, e Durval Capfilho, cirurgião dentista, manda um abraço a todos e tal. E perguntas nós vamos comentar do vereador, vamos falar, já falamos no começo do programa. Hoje os comentários estão falando rápido e bem aquela coisa bem sucinta e com bastante qualidade, então nós vamos rodar todos os assuntos aqui, vamos conseguir hoje. Já falamos do food truck, já falamos dos direitos humanos, pedofilia e tal. Bom, a questão do vereador, né? 5 tiros, nossa violência na região. O vereador que, pelo que eu tenho muitos funcionários de São Vicente, conheço um pouco de São Vicente, escrevo para alguns jornais lá, tem uma boa relação com o São Vicente, é um local que eu vou bastante, né? E tanto ele como o pai são muito queridos lá em São Vicente, sabe? São pessoas que ajudam. O Zé Eduardo Pai fazia aqueles mutirões de vasectomia, né? Então, por exemplo, aquela demanda reprimida que tem de vasectomia, ele ia lá, quantos tem? Tem 30? Tá bom, vou fazer isso no sábado. Tem 25? Vou fazer no domingo. Ah, mas é vereador. Tudo bem, você só vai ser candidato a vereador se você fizer um trabalho bom para a sociedade, né? Eu sempre tentei fazer alguma coisa boa e nunca fui candidato. Todo mundo lá, tá pegando cachorro na rua porque é candidato, nunca fui. Tá não sei o que é candidato, tá organizando a caminhada porque é candidato, nunca fui. Mas se fosse, era um direito meu, né? Então, o Nelsinho já foi. O doutor Nível já foi, foram bem votados. Qual o problema? A sociedade é que vai avaliar. Mas, por exemplo, nessa questão, o pai já fazia cirurgias voluntárias, sempre ajudou o pessoal, e o filho também, o Doda. Não entendo o que pode ter levado a isso, né? Realmente 5 tiros e, graças a Deus, está vivo. Aí foi primeiro para o hospital lá em São Vicente, depois foi transferido para a Santa Casa, né? E realmente é um crime que preocupa, né? Essa questão. E já tivemos em 2005, né, o Rochinha, né, também pai do vereador Roberto Rocha, nosso amigo Roberto Rocha aqui, o genro do Zeca, José Ibiraimon Renzo, que é uma família muito bacana lá de São Vicente e tal, que também foi morto em 2005, né, num crime que até hoje não foi desvendado, né, a morte do saudoso Rochinha, dono do jornal Vicentino, também não foi. E tivemos esse crime, tivemos o vereador lá no Guarujá, o vereador que foi candidato a deputado, né? Tivemos o Paulo Fiacete, que morreu de problema renal. E tivemos o vereador, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, também morreu lá em São Vicente. Tivemos 2 vereadores no Guarujá mortos. Um que até quando você passava na Puglisi, a mãe dele pôs uma placa, né? Esse já é mais antigo. E um que foi candidato a deputado estadual, não conseguiu ser eleito e foi morto também numa emboscada, né? Tivemos o Paulo Piacente, mas aí já foi um problema renal, né? O saudoso Paulo Piacente lá no Guarujá. E tivemos vereador morto em Cubatão também. Quer dizer, do jeito que tá complicado, né? Então, eu assisti a cena desse atentado aí, e parece que chegam umas pessoas de moto. Você assistiu, não é? Assisti. Você viu? 2 pessoas de moto com aquela touca e com
com o capacete e entraram na clínica. Então, aquilo ali não deu a entender que fosse um assalto, não, né? Parece que do jeito que as pessoas chegaram... Não, entrou dentro passou pela secretária, não deu nem bom... Não deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Entrou lá, o cara estava no banheiro, né? E... Esperou o cara sair do banheiro, não é isso? Por que não atirou na secretária, então? Pois é. Né? Por exemplo, se fosse para matar alguém, poderia ser que o cara tivesse tido uma crise de loucura. Mas entrou no consultório dele, ele não estava, saiu do banheiro, alvejaram ele, quer dizer, foi direcionado, né? Foi bem direcionado. Quando você percebe na imagem, você percebe que foi bem direcionado. Fatalmente, alguma coisa houve num passado remoto aí. Só vou aproveitar também de São Vicente, né? Aproveitar também para dar um abraço ao meu grande amigo e aluno, o Pedro, né? Um grande abraço para você. Pedro Gouveia, está tentando lá. Grande Pedro. Está cruzando e cabeceando, Pedro Gouveia, né? Tá difícil, mas eu tenho visto bastante coisas que tem a carona dele. O Pedro é um cara trabalhador, né? Ele é um cara trabalhador, ele trabalha bastante. Isso aí você vai na prefeitura, já fui em vários eventos, ele está lá, ele vem conversar com você, pede opinião. Teve um problema lá com o animal, ele me ligou. Quer dizer, o cara tem humildade de ligar para você, tudo, e pedir uma ajuda. Então, acho que isso é importante, né? Inclusive na parte de limpeza, né, Fred? Ele fez um mutirão muito forte em limpeza. Você percebe que alguns locais em São Vicente, que eram extremamente muito sujos, hoje estão bem mais limpos, estão bem mais saudáveis. É que São Vicente estava precisando de tudo, né? A saúde estava ruim, a educação estava ruim, o esburacado, falta de iluminação, tal. Então você põe lá, eu amo São Vicente na entrada da cidade, melhora algumas regiões que estão lá, capinação, trabalho de zeladoria, então já dá uma outra cara para a cidade, mas a gente entende que precisa de 2 gestões para melhorar São Vicente, que já vem de anos sendo maltratada, né? Agora do vereador, filha, voltando ao vereador... Doda, né? José Eduardo. Eu não o conheço, né? Mas sei que de alguns trabalhos que estão sendo feitos lá pela família também, que o Filete comentou aqui, mas foram alguns tiros, foram 5 tiros, e a pessoa diz que está passando bem ainda, né? Ainda bem que esses caras usam munição velha, porque se é munição nova, né? Beleza. Foi igual eu só fui assaltado uma vez, né? Quer dizer, assaltado assim como no nível. E eu estava no Canal 4, faz muitos anos atrás. E o cara entrou do meu lado, parecia com todo respeito, parecia o Ronaldo do Corinthians no tempos áureos. Não o Ronaldo goleiro, né? O Ronaldo, não o Nazário, o Ronaldo que é comentarista, né? Mas hoje o Ronaldo engordou, tá careca. Mas naquela época que ele era, né? Roqueiro e tal. Sim, parecia o Ronaldo, ele entrou com um casaco de couro. O casaco de couro dele dava para comprar toda a minha roupa. Quase eu falei, tu quer trocar o casaco de couro? Eu fico pelado aqui para ti? Né? Só fico de cueca. Então ele entrou, pôs o revólver na minha coisa e falou assim, ó, passa a chave do carro e me leva para São Paulo. Falei, você quer que eu passe a chave do carro ou que eu te leve para São Paulo? Né? Ele falou, não, tu me leva para São Paulo. Eu falei, eu sou médico, no hospital que eu trabalho, os caras vão reparar tal, e vai dar problema. Não é melhor tu levar o carro sozinho? Leva o carro sozinho, né? Tal. Aí ele falou, tá bom, pegou meu celular, bata tudo, aqueles Motorola, ele ia jogar fora, eu falei, peraí, joga só a bateria, cara, põe o celular. Aí ele pegou, abriu e jogou só a bateria. E falou que eu era folgado. Aí minha carteira tinha R$70. Ele roubou minha carteira, eu falei, pô, devolve meus documentos, cara. Pô, eu sou médico, não tenho tempo. O que eu vou fazer? Se tu me deixar sem documento é pior, eu vou ter que ir na polícia agora. Se tu me deixar com o documento, tal. Aí ele me deixou R$5 para pegar um táxi e os documentos. E falou, olha, pegou meu cartão e falei, eu sei quem é você, tá? Você não sabe quem sou eu. Então, é 9 horas daqui, tu só vai na delegacia meia-noite. Porque até você vai para tua casa, toma um banho e depois você vai para a delegacia. Porque eu sei quem é você, você não sabe quem sou eu. Aí me devolveu o celular, meus documentos, R$5, que na época eram dinheiro, né? Não sei se era cruzeiro na época, mas me devolveu e pegou 65 para ele e foi embora. Eu acho que você vai ser chamado aí pela Polícia Militar para ajudar nas negociações aí. E foi embora. Quer dizer, mas o meu maior erro foi que eu falei pro cara, poxa, tu tá apontando essa arma para mim aqui, eu não tô fazendo nenhuma reação, tudo. Pô, eu tô tranquilo, né? Eu com a mão no volante, tô tranquilo. Tu tá com essa arma, não precisa apontar, eu não vou reagir não. Aí ele falou assim, mas você tem que me dar as coisas logo. Então eu falei assim, pô, ainda mais essa 380 que tem 13 tiros. 13 tiros. Ele falou assim, pô, peraí, como é que você sabe? aí foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque é 12 e uma na coisa. Eu falei, não, porque eu fiz curso de tiro, mas eu não sou polícia, nada. Eu só fiz curso de tiro, mas eu prego a paz. Entendeu? Mas foi a pior burrada. Eu tinha que falar, pô, essa arma só tem 5 tiros, não precisa 5 para mim, que ele ia ver que eu era um idiota, né? Em termos de arma, né? Só que como eu falei, 13 tiros, ele falou, pô, 13, são 12 e uma no coisa, o cara conhece. Aí foi, nossa, eu me arrependi, tava indo tão bem, quando eu falei isso, complicou tudo, entendeu? Mas aí, graças a Deus, deu tudo bem, entendeu? Mas realmente, negociar com esses caras não é fácil, não. É difícil. É difícil. Bom, temos aqui falta de remédios na Prefeitura de Guarujá. Após 8 meses de gestão do médico Walter Suman,
começa a ter reclamações na Câmara Municipal de falta de remédios, Nelson. Questão ruim no Guarujá que está faltando remédio. Lógico que realmente é outra prefeitura que estava com problema e tal, mas as pessoas esperam, assim, pelo menos que se vai entrar um profissional de educação física, que a parte, né, pelo menos essa parte vai melhorar. Quando entra o médico, as pessoas pensam que ele vai ter uma varinha de condão e vai melhorar tudo na saúde. Não é bem assim, mas também já passam 8 meses sem nenhuma modificação nesse setor, né? Antes de opinar sobre esse assunto, para que eu não me esqueça, eu só queria mandar também ratificar aí um abraço para o Marcelo Teixeira e para o Durval Cap Filho, 2 amigos, né, que também sempre prestigiam o programa. Marcelo, e essa semana que a Lúcia Teixeira fez aniversário, parabéns para a Lúcia. Acho que é no mesmo, um dia depois do Nelsinho. Eu mandei para a Lúcia pelo Facebook o feliz aniversário para ela e tal, converso com eles pelo Facebook e tal. Então um grande abraço a todos, né? Olha, essa questão dos remédios, parece que ela ocorre constantemente em vários municípios e eu não quero ser repetitivo na questão da má gestão pública, né? Eu não me esqueço, uma vez que eu tive a oportunidade de ir numa policlínica no passado, e tinha uma fila de pessoas de idade para pegar o remédio após a consulta, né? E eu observei aquela fila, falei, puxa, mas que fila é essa? O que está acontecendo? Aí eu fui lá saber, e a funcionária que fazia o atendimento da farmácia naquela policlínica, eu não vou aqui dar nome e nem no tempo e espaço qual é a policlínica e o que aconteceu, em que governo for, mas só para dar um exemplo da má gestão, porque isso muda tudo na vida das pessoas. A funcionária, eu fui atrás, ela estava fora da policlínica, fumando seu cigarrinho e no celular, batendo um papo enorme. Eu devia estar falando com a família inteira, com todos os amigos. Era com o namorado, né? E uma fila, e as pessoas de idade avançada precisando pegar o remédio e para ir para sua casa, se medicar, em função de uma má gestão, de um mau funcionário que não é fiscalizado na sua atividade diária de serviço, né? Então, a falta de medicamentos, o secretário de saúde que tem que antever o estoque, né? Qual é o estoque que nós temos para atender as policlínicas? Não é possível, já falamos aqui, o Nível já falou, hoje a gente tem uma tecnologia à disposição, né? O secretário de saúde, seja de que município for, se ele não souber, a gente vai lá ensinar. Ele tem que ter lá no computador dele a realidade do seu município, o estoque de remédios e aquilo que ele precisa comprar. E se isso acontece, não é possível a gente aceitar hoje em dia uma situação dessas. Parabéns por Nelson e por Nível, Paulo Bonavides, mandando um abraço. Pedofilia está em alta, Filete. Até um padre estava na cama com uma menina de 14 anos, conforme vocês falaram semana passada. É o Wilson da Praia Grande. Direitos humanos, Nelson, o direito dos manos. É a Valquíria de São Vicente. Exato. Food truck, ele tem depois food truck, não sei o que ele brinca aqui. Tem que ter planejamento para não prejudicar os comerciantes e não ter mais desemprego. Parabéns ao Nível Nelson pelo excelente programa. É a Eliane da Praia Grande também. Bom, temos que encerrar o programa, agradecer o Nível, que é proprietário da UP, academia que pôs mais gente na corrida da 10 km da tribuna, colocou aí 1.200 pessoas, não é fácil, ganhou o troféu lá também. Ele que trabalha com a esposa, com os 2 filhos, como ele falou, um que é gestor, né, o Arthur, o outro que está em São Paulo, o Fabrício, que está também, sempre manda ideias, está atualizado, viaja pelo mundo todo fazendo cursos e palestras sobre cirurgia, então tem uma visão globalizada, né? E agradecer também ao Nelson Rodrigues, que colabora com o programa, e você que passeou pelo nosso programa, mandou ideias, contribuições. Até amanhã, fiquem com Deus e muito obrigado.